E para a conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Luiz Figueira, que é diretor-geral de desenvolvimento de plataforma e ecossistema da Nuvem Shop, que você conhece, né? A maior plataforma de e-commerce da América Latina. Ela permite que você abra sua loja lá e comece a vender imediatamente. Atende mais de 100 mil lojas, tem parceria com milhares, né, de empresas, e isso inclui Facebook, Instagram, vários marketplaces, lojas físicas, e por aí vai. Mas, diferentemente de um marketplace, na Nuvem Shop, o empreendedor tem a autonomia dele, né? Ele controla tudo que acontece no negócio dele, e é por isso que a gente está vendo aí Nuvem Shop fazer o estrago que está fazendo no mercado no bom sentido. Luiz, muito bom te receber aqui no podcast. Obrigado por aceitar o convite para essa conversa de hoje. Obrigado, Cássio. Primeiramente, agradecer você pela disponibilidade e espero poder contribuir aí com tantos temas que são de interesse não só de líderes de tecnologia, mas também líderes de negócio, enfim, né? Empresas aí que estão, de fato, mirando em disruptar de alguma forma o seu negócio atual ou expandir através do e-commerce, através de um modelo de negócio digital. Prazer estar aqui com vocês hoje. Não, o prazer é nosso, Luiz. Dentro disso do que você falou, né, eu queria começar até pegando um gancho por aí, né? Porque você fala, né, as empresas buscarem ser disruptivas, as empresas sempre buscam um diferencial, sempre buscam, né, de alguma forma, se adaptar ao cliente, né? Só que a gente fala o cliente, né, dá a impressão que tem um ser lá, né, que é o cliente que tem uma forma de atuação padrão, e não é isso, né? O cliente, quem é o cliente? São muitos clientes, são muitos comportamentos, nossa, centenas, talvez milhares, se é que dá para mapear quantos exatamente são na sua peculiaridade, né? Como é que se acopla, né, uma plataforma do tamanho, né, de vocês, do tamanho da Nuvem Shop, a necessidade disso que a gente está chamando de cliente? Não, perfeito. Seria interessante primeiro trazer um pouco mais de contexto e detalhe sobre Uhum, Nuvem Shop, para a gente ter uma dimensão da claro. complexidade que vai se conectar diretamente com a sua pergunta, né? Então, nós escrevemos uma história de mais de 10 anos, com uma missão de potencializar e motivar todos os empreendedores que querem transformar negócios em histórias que transcendem. Esse é um primeiro ponto. E hoje isso se traduz em mais de 100 mil lojistas ativos na América Latina, mais de 50% localizados no Brasil, 1.000 colaboradores, milhões de empregos indiretos gerados e um valor de mercado de aproximadamente 3,1 bilhões de dólares, né? E, obviamente, que isso ainda dentro de um contexto que a gente tem diversos pilares, diversas unidades de negócio que a gente estabeleceu para poder ajudar todos esses 100 mil lojistas. Então, a gente tem nosso próprio meio de pagamento, o Nuvem Pago, adquiriu a Mandae para ter nosso próprio meio de envio, que é uma empresa de logística, tem o e-commerce na prática, que também foi fruto de uma aquisição, a maior universidade em termos de conteúdo e educação de e-commerce do mundo, e também agora a nossa plataforma Nuvem Next, que é focada em empreendedores grandes, né, em grandes negócios, onde a gente investiu mais de 30 milhões para desenvolver produto, plataforma, para endereçar um público que fatura de 10 mil até 100 milhões de reais por mês, né? E não para por aí, a gente também tem um ecossistema de milhares de parceiros, agências, aplicativos, afiliados, que se conecta com parte da minha resposta, que é a seguinte: quando a gente pensa de uma perspectiva de plataforma de e-commerce, a decisão que a gente tomou alguns anos atrás foi de se tornar uma plataforma aberta. Qual que é a melhor analogia quando você pensa em necessidade de consumidor e o relacionamento desse consumidor com a sua plataforma de e-commerce, com o seu negócio de e-commerce? Se a gente trazer a analogia do smartphone, é basicamente a mesma, né? O smartphone, no final do dia, que a gente possui, o iPhone, o Android, o Samsung com Android, enfim, eles são uma plataforma que tem várias funcionalidades que foram desenvolvidas dentro deles, que resolvem diversas necessidades do dia a dia, do nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Eu utilizo muito a câmera do meu iPhone, eu utilizo a mensageria do meu iPhone e até alguns recursos padrões que já tem o iPhone. Mas, como é a realidade de vários consumidores e de lojistas que a gente tem hoje na região, não é o suficiente você ter tudo dentro do mesmo produto. E aí que vem a palavra-chave de ecossistema e desse conceito de plataforma aberta. Ou seja, no final do dia, eu não utilizo o iPhone só pelo que ele tem de padrão. Eu utilizo ele pelo ecossistema que existe atrelado a ele. WhatsApp, aplicativos de banking, de notícias. Então, quando a gente traz isso para uma perspectiva de que hoje existe um perfil de consumidor que ele é um perfil híbrido, né? Do ponto de vista de relacionamento com canais, em relação a necessidades de loyalty, entre outros, a gente consegue entender de que
não existe uma bala de prata do ponto de vista de ter tudo na mesma plataforma, de ter todas as abordagens no mesmo negócio. E aí o desafio está em quê? Em garantir que você consegue se conectar com esse ecossistema gigantesco que existe. Quando a gente entra em mais detalhes aqui, canais de vendas, mídias sociais, ferramentas de marketing, para poder se adequar ao perfil do seu cliente na ponta, né? Que acho que é um ponto que a gente pode entrar em mais detalhes aqui de como mapear isso, de como entender, como se aprofundar também nessa jornada do seu cliente, do seu consumidor. Mas um ponto-chave é que, mais do que nunca, hoje uma plataforma de e-commerce, um negócio digital, ele tem que estar muito aberto e se adaptar de forma muito rápida a esse ecossistema. Porque não era que nem 10 anos atrás, 5 anos atrás, que esse ecossistema crescia de forma lenta e até linear, né? Hoje é muito rápido, né? Então a gente vê plataformas de mídia social surgindo todos os dias, diferentes, né? Ou outras formas de você se relacionar, outros canais de venda, ou seja, é muito complexo, né? Então você precisa ter esse aporte a nível de plataforma, obviamente, para conseguir ganhar essa flexibilidade, né? Isso junto, obviamente, a um trabalho de conhecer o perfil do seu consumidor na ponta, né? Como ele se relaciona, que conteúdo que ele consome, enfim, aí tem diversos data points aqui, tem diversos pontos aqui de jornada que a gente consegue entender para começar a mapear e aí se adaptar a esse ecossistema ou se integrar a esse ecossistema para entregar a melhor solução no final do dia para o cliente, né? Perfeito. Então, a tecnologia exerce, né, Luiz, um papel fundamental aí, né? Pelo que eu entendi, a tecnologia como meio e não como fim, né? Você diria que a tecnologia é core do que a Nuvem Shop faz hoje? É core, com certeza. A gente é, de fato, uma empresa de tecnologia, né? Então, está no nosso DNA a propriedade intelectual que a gente construiu, que é a plataforma de e-commerce e a abertura dela para esse ecossistema, é, de fato, o nosso motor de crescimento, né? Porque boa parte do que a Nuvem Shop cresceu até hoje foi por conta de focar em um público que é o empreendedor, o SMB, na ponta. Então, a gente teve que escalar de uma forma muito automatizada, por assim dizer. Isso exige que você tenha a tecnologia como principal alicerce do seu crescimento. E agora que a gente expande, né, para negócios maiores, como eu comentei, por exemplo, a plataforma Next, a gente também coloca uma camada de serviço que ela é importante, né? Seja para customizações, seja para dar um melhor nível de atendimento, ou para trazer até soluções diferenciadas para esse segmento, que é um segmento também diferente. Por isso que eu comentei sobre a complexidade, né? Você tem negócios que estão começando, que às vezes é uma pessoa que você bem comentou no início, né? Tá vendendo no marketplace, ou tá vendendo pelo WhatsApp, e ela quer dar um próximo passo. Ela quer se conectar direto com o seu cliente, né? Que é o que a gente chama ali do D2C, né? O Direct to Consumer, né? Que no final do dia é o relacionamento entre marca e consumidor, né? E às vezes ela não tem todas as ferramentas para fazer isso a partir de um marketplace, que é um canal super importante, a gente fomenta ele dentro do contexto de plataforma de e-commerce e também nas mídias sociais. Então, onde que é que ela consegue canalizar tudo isso de fato e começar a criar de fato essa relação, né? Numa plataforma como a Nuvem Shop. Isso para um público menor, né? Para aquela pessoa que está começando a jornada. Mas aí, quando você parte para um negócio que já está em expansão, um negócio mais maduro, ele tem outras necessidades, né? Talvez é integrar com mais canais, talvez é melhorar a abordagem do ponto de vista de como ele atrai e retém clientes. E aí isso exige, né, que não só produto, tecnologia entre como um ator principal da jornada desse lojista, mas também que você tenha uma camada de serviço para poder orientar ele em termos de estratégia de um negócio digital. Então, sim, tecnologia é um core, mas não deixa de ser o meio e um complemento também a um todo que está relacionado em diferentes esferas, né? Tanto para esse público de lojistas menorzinhos, que estão começando, que estão dando um primeiro passo, até um lojista maior que está faturando aí milhões por mês. E qual que é o grande desafio ali, então, Luiz? Porque eu fico pensando aqui que a tecnologia ela é muito comoditizada hoje, né? A gente já teve uma fase ali de barreira, né? Putz, eu não sei como é que eu faço isso, e a partir do momento que eu descobri como eu chego nesse ponto, eu vou ter uma vantagem competitiva. Hoje não, hoje todo mundo tem mais ou menos ali o mesmo acesso à tecnologia, claro, estou falando a partir de um certo nível de empresa, né? É, qual que é o grande desafio, então, como plataforma? A tecnologia representa um desafio ou, no fundo, entender melhor esse consumidor, assessorar melhor esse cliente que, né, vai tentar vender por meio de vocês? Enfim, que tira mais o teu sono assim ao longo de um ano? Uhum. Eu entendo que tem duas dimensões que a gente precisa continuar investindo sempre, e acho que isso se aplica para quem desenvolve plataforma de e-commerce ou quem está na ponta ali consumindo uma plataforma de e-commerce, ou até mesmo se relacionando a nível de consumidor.
Tem um primeiro bloco que é tecnologia de fato, e você bem comentou, todo mundo tem acesso à tecnologia, né? Isso é uma verdade, mas tem o como você utiliza essa tecnologia que me parece que é um fator de sucesso, né? Em relação ao quê? Como eu desenvolvo, né, em cima de uma determinada tecnologia para ser mais adaptável, para estar antenado e reagir rápido às mudanças de mercado. Então, acho que o como você aplica a tecnologia no final do dia para desenvolver uma plataforma como nossa faz parte aí da fórmula de sucesso, né? Para você garantir que tem Uhum. sempre uma plataforma que está próxima aí ou superior às demais do mercado, né? Porque, como você comentou, todo mundo tem acesso à tecnologia no final do dia. Como você utiliza, ou seja, a velocidade que você desenvolve, que você reage à mudança, que você escuta, ouve de fato o seu consumidor, que no nosso caso é o lojista, para se adaptar, eu acho que é aí onde mora o segredo, sabe? Isso por um lado. E depois tem uma frente de serviço mesmo, que é complementar, né? Ou seja, às vezes a gente comenta muito sobre tecnologia, 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 e de fato ela é importante para a gente, é nosso core, nosso DNA hoje em dia, mas quando você olha para uma outra vertical de serviço, e aí você vai para um segmento mais empresarial, como a gente chama mais enterprise, é difícil você só ter a tecnologia como a principal alavanca de crescimento, né? Você pode imaginar aí qualquer produto para um segmento enterprise, geralmente você vai você vai precisar ter uma camada de serviço para poder crescer, né? Ou para poder auxiliar melhor aquela empresa, porque ela é muito grande, ela tem complexidades, tem customizações. Então, não sozinha a tecnologia consegue, às vezes, endereçar todos os casos de uso que aquela grande empresa vai ter, mas sim colocando uma camada de serviço, que aqui a gente pode entender como serviços profissionais, de desenvolvimento, entre outros, né? Então, esses dois pilares me parecem que, de fato, eles são muito expressivos quando a gente fala de diferencial, né, ou de desafio num contexto de desenvolver uma plataforma, né? E, Luiz, você falou, né, dessa customização. Eu imagino que a experiência personalizada hoje seja uma expectativa que a gente tem, né? Eu imagino que, claro, que está um pouco distante do mundo de vocês, ou do meu mundo também, pensar numa tecnologia de uma Netflix da vida, mas ela acostumou a gente muito mal, né? A gente começa a ter ali referências, né, Netflix, YouTube, de putz, tudo que eu vou fazer ali está feito sob medida para mim, tem recomendações sobre medida, né, e por aí vai. Como é que vocês fazem, então, para orquestrar esse ecossistema todo, fazendo com que você consiga, no fim do dia, trazer uma experiência personalizada para quem está dentro da plataforma? Não, perfeito. Aqui eu vou dividir em dois pontos principais, né? Tem o Tá. primeiro, que é a gente mirando o lojista, né? O lojista que está, de novo, desde da etapa de começar no e-commerce até o lojista que é maior e está em expansão e é um grande negócio e fatura milhões, como eu comentei anteriormente. Nessa vertical, o que a gente faz e aplica diariamente é entender as dores desse público, né? Isso através de pesquisa, através de entrevista e catalogando as problemáticas que eles possuem na utilização da nossa plataforma. E a gente é muito diligente em fazer isso, tá? Talvez aqui eu possa destacar que as diversas experiências que eu tive é uma das que a gente faz de forma mais profunda, tá? Esse entendimento das dores dos lojistas em relação ao uso da plataforma. E aí essas dores, elas vão de encontro a coisas que a gente desenvolve dentro de casa, né, que são as features padrões do nosso produto, até o uso do ecossistema. Então, por exemplo, vamos supor que surgiu uma solução de live commerce, que é uma tendência, é expressiva em relação a resolver necessidades dos nossos lojistas, porque ou eles vão conseguir vender mais ou reter melhor os clientes deles, e a gente entende isso e integra na nossa plataforma, né? Essa é uma primeira abordagem, ou seja, entendimento de cliente, eu acho que é um dos desafios maiores que a gente e outras empresas possuem em relação a evoluir a plataforma, tá? Ou seus produtos digitais. E essa é uma primeira forma que a gente ataca isso para ajudar o lojista, né? Ouvindo ele, entendendo essas problemáticas e aí endereçando isso ou dentro de casa, com features nativas do nosso produto, ou indo até o ecossistema, porque até mesmo é mais rápido de você construir essas integrações do que desenvolver tudo dentro de casa, né? E esse é um ponto muito importante de uma estratégia de uma plataforma aberta, porque você tem que possuir a fundação, o core de fato, que vai te sustentar as principais jornadas desse universo diferente de clientes que a gente possui, mas no final do dia é muito importante você ter a plataforma aberta para poder recepcionar qualquer solução que talvez você não tenha todo o conhecimento para desenvolver. Isso tem que ser muito rápido, né? Então tem estruturas na Nuvem Shop hoje de produto e estruturas comerciais de parcerias que recebem, né, essas demandas e, de fato, procuram no mercado as melhores soluções.
Isso sem falar nas soluções que vêm até a Nuvem Shop também e querem se integrar conosco. Então, tem essa primeira dimensão de lojista que ela é super crítica quando a gente pensa em desafio, em customização, em personalização para esse segmento, né? Lojista. Depois tem o consumidor, né? Que de fato é para quem o lojista está vivendo todo dia, né? Então é o consumidor dele na ponta. E ele é uma parte vital da plataforma, né? Da experiência da plataforma, porque é ele que está consumindo, né? Você que está indo lá colocando um produto no carrinho, fechando a sua compra, né? Então aqui a gente tem também diversos exemplos que, além da gente ouvir, entender problemáticas dos nossos lojistas, a gente também entende, ouve problemáticas de consumidores que estão se relacionando com a nossa plataforma. E aí um exemplo bem pragmático disso é, por exemplo, o lançamento que a gente fez do Nuvem Pay, né, que é uma solução de checkout que aumentou em 24% a conversão a velocidade com que os clientes fecham pedidos, né, dentro de uma plataforma, porque ele já tem todos os dados armazenados de pagamento, né? Isso é o que a gente fez mirando a experiência do consumidor. Mas quando você vê no final do dia, tem um impacto substancial para o lojista, né? Porque significa mais venda, né? Eu estou fazendo mais aquisição para ele, melhorando a retenção para ele na ponta. E você falou do consumidor como essa segunda dimensão aí, como você chamou, né? E acho que a gente vai cair muito em cima da jornada, né, Luiz, do consumidor, tudo. E de novo aqui, né? A gente pensa em jornada, tudo. Eu adoro quando eu vejo lá o desenho de uma jornada do consumidor, mas eu fico meio perplexo também assim. Essa jornada é estática, né? A gente está falando de uma coisa que necessariamente parte do ponto A, vai para o ponto B, daquele jeito que está desenhado. É uma jornada estática ou não? Eu acho que depende muito do nível de abstração, né? Porque quando a gente pensa em grandes blocos, né, do ponto de vista de gerar, gerar awareness, por exemplo, né? Gerar ciência para o consumidor de que você existe, fazer a aquisição, depois fazer a retenção, é muito macro, né? E talvez seja mais estático na forma como você organiza isso, né? Nesse nível de abstração. Entretanto, quando a gente vai quebrando isso para detalhes, a nossa visão é que ela é evolutiva, de fato, né? E aí alguns exemplos, né? Hoje eu me relaciono com determinadas marcas direto pelo website da marca, pelo e-commerce da marca. Eu compro ali pelo e-commerce do meu dispositivo celular ou do desktop, mas eu já tive experiências de que foi um primeiro contato meu com a marca a partir do e-commerce e que depois eu fui para a loja física, por exemplo, né? Como um passo natural, ou o contrário, né? Você começa na loja física, ganha ali confiança em relação à variedade de produto, atendimento, serviço, e depois já cria um vínculo ali que você vai, talvez, continuar o relacionamento com aquela marca a partir do e-commerce mesmo, do website, por um lado, né? Então, na minha visão, é dinâmico, né? De fato, é evolutivo. E aí o ponto é como você acompanha e está próximo do seu cliente para garantir que você está mapeando esses desvios de comportamento, ou essa evolução do comportamento do seu consumidor, né? Isso a gente faz com o quê? Com dados, né? E a vantagem, mais do que em qualquer outro momento na história, é que o segmento de negócio digital e as ferramentas que você tem hoje, o ecossistema que você tem hoje, te permitem te conectar diretamente com esse cliente e começar a ganhar dados em relação à jornada dele, né? Seja do momento que ele entrou no seu site e vai começar a procurar um produto, vai colocar ali na busca, ou vai começar a fazer filtros, até o momento que ele fecha a compra, depois quando ele volta para comprar de novo, né? Dependendo de como você sensibiliza ele. Ou seja, a gente tem muitos dados hoje. Se a gente trabalhar com as ferramentas que estão à disposição, né? Como a própria Nuvem Shop, o ecossistema que tem ao redor dela, conseguir garantir que extrai, captura esses dados e mapeia essa evolução, a gente vai ser muito mais assertivo na forma como a gente faz adaptações no nosso produto, plataforma e negócio para atender melhor esse cliente e dar uma melhor experiência, né? Então, na minha visão, depende do nível de abstração, que se você abstrai muito, você tem uma jornada ali em grandes blocos que são muito naturais para qualquer tipo de negócio, né? Aquisição, retenção, etc. Mas quando você começa, de fato, a detalhar e se aprofundar, você começa a encontrar lugares onde isso vai mudar, onde tem um dinamismo muito maior na forma como você se comunica com o seu cliente, na forma como você sensibiliza ele para ganhar mais lealdade, enfim. Então, esse é um pouco da visão, sabe, Cássio? E você observa a diferença entre os lojistas que estão com vocês, por exemplo? Tem uma correlação de tamanho do negócio para grau de desenvolvimento dessa análise, né, do cliente? Deixa eu traduzir isso numa coisa mais fácil, né? O grandão
acessa mais os dados e olha mais e entende mais a jornada do que o pequeno, ou não é uma relação do tamanho da empresa e talvez algum outro aspecto, um grau de familiaridade com dados e tudo mais? A pergunta é, tem correlação entre tamanho e grau, né, de apuração do cliente? Me parece que tem um ponto relacionado com a maturidade, sabe? A maturidade Tá. de quem está liderando o negócio como um todo. E aí, obviamente que se a gente correlacionar maturidade com tamanho de negócio, sim, é uma verdade que clientes mais maduros com negócios maiores sentem uma necessidade de explorar cada vez mais os dados para que eles gerem ali entradas, né, feedbacks para fazer qualquer ajuste no fluxo que eles possuem hoje com seus clientes, seja para adquirir mais clientes ou para reter melhor clientes existentes. Isso por um lado. Mas por que eu comento de maturidade não só correlacionado a tamanho de negócio? Porque a gente vê lojistas que são menores, que mesmo estão começando no e-commerce, eles colocam muita energia em realmente se capacitar e fazer esse aprofundamento, não só nos dados que eles estão coletando nesse começo de jornada no e-commerce, por exemplo, para entender onde que o cliente dele está, se está só na mídia social, então ali vai ser o principal ponto que ele vai se comunicar, quanto tempo leva para um cliente dele, por exemplo, fechar uma determinada compra, né? Então, eu acho que depende muito do quanto de energia que está sendo investida em você conseguir capturar e processar esses dados da jornada do seu cliente, né? Obviamente que, de novo, negócios mais maduros, que têm uma correlação com negócios maiores e mais complexos, tendem a fazer isso com a maior diligência, com maior aprofundamento, né? Enquanto que negócios que estão apenas começando, né, eles ainda têm uma jornada ali significativa até para conseguir capturar mais dados, né, e estabelecer uma presença ali no meio digital, que, de novo, não é só no website, o meio digital é na mídia social, é no marketplace, os outros canais que estão disponíveis, né? Então, me parece que tem sim essa correlação, sabe, Cássio? No final do dia, os maiores precisam, inclusive, né, se aprofundar, né? Porque às vezes ele tem uma escassez ali de qual que é o meu próximo movimento, né? Qual que é a próxima tacada que eu vou dar ali que vai realmente mexer o ponteiro do meu negócio, né? E aí, se ele não fizer esse aprofundamento, ele fica muito limitado, né? Ele tem pouco espaço de manobra, né? Por isso que eu comentei que talvez para um negócio maior, a tecnologia e o produto ele é essencial, mas aí entra uma camada de serviço de inteligência que é muito importante, né? Que é um protagonista em como ajudar esse grande negócio a expandir ainda mais, né? E aí você tem que realmente ter um aprofundamento maior, né? E o pequeno tem uma barreira para chegar lá? Assim, eu entendo que você fala de maturidade, tamanho, né? Ah, Mas tem uma barreira cultural, às vezes, do tipo, putz, assim, eu não olho para os dados, eu não sei nem como faz para olhar, né? hum. A gente vê isso em outros mercados, às vezes, né? Existe um bloqueio ali de, putz, meu negócio aqui, acho que dados são para os outros, né? Não, para mim, não, para mim, acho que não encaixa. Esse perfil acontece, tá? Ele vai diminuindo, ele é um perfil permanente de lojista. O que você imagina? O que você observa? O que a gente observa é que não é uma barreira cultural, mas é educacional, né? Ou seja, né, Tá. existe um gap a nível de educação para quem está começando, que geralmente ele é substancial para a pessoa ter ou não sucesso, né? Por isso que eu comentei do e-commerce na prática hoje, que é a maior universidade de e-commerce do Uhum. mundo, como um pilar importante quando você pensa, por exemplo, em escolher uma plataforma de e-commerce, né? Eu tenho alguém que vai aportar valor em relação a eu consumir conteúdo, eu aprender como eu deveria lidar com determinadas facetas ali do meu negócio, né, dentro de um contexto digital. E aí, educação, me parece que é um pilar muito significativo hoje quando você mira esse público de SMBs ou de entrepreneurs, né, pessoas que de fato estão começando num negócio digital, né, porque é muita informação, e é o que eu comentei no início, o desafio hoje que eu enxergo para quem está começando é como conectar todas essas pecinhas do Lego que eu chamei aqui de ecossistema, porque é muita coisa que tem surgido, é muita coisa. Não só no aspecto de mídia social, que geralmente a gente coloca muita ênfase, mas tem milhares de ferramentas de gestão, de marketing, de canais de vendas, de pagamentos, de logística, ou seja, no final do dia, a forma como uma pessoa que está começando tem para conseguir orquestrar isso muito bem é se capacitando, é se educando e numa outra esfera que também é importante de se considerar aqui é buscando assistência também, né? Então, por exemplo, dentro desse ecossistema que eu comentei com você, a gente tem agências hoje que prestam serviço, são especialistas no segmento de e-commerce e podem também auxiliar esse pequeno que está começando, né?
sem necessariamente ter um desprendimento de investimento muito alto. Então, tem esse balanço entre capacitação, que é constante para qualquer negócio, do meu ponto de vista, né? Algo que não para, né? E a gente sabe que isso se aplica a várias dimensões da nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. E do outro lado tem uma camada de serviço também, que é essa pessoa que está começando, tem coisas que eu acho que ela vai conseguir fazer super bem, tem outras que ela vai precisar pedir auxílio, né? E aí pedir auxílio aqui precisa garantir que você está num contexto de estar usando uma tecnologia, ou, nesse caso que a gente está conversando aqui, uma plataforma de e-commerce, que tem esse ecossistema preparado para te auxiliar naquele momento. Seja você um pequeno empreendedor que está começando e dando seus primeiros passos agora, até um negócio muito maior, de uma musculatura muito mais rígida ali, que aí precisa de um outro amparo, né, para continuar expandindo o seu negócio. Legal, Luiz. Quero te agradecer muito aí pelo papo. Puxa, muito interessante ouvir, né, de vocês da Nuvem Shop, esse gigante aí, como é que vocês estão usando a tecnologia a serviço do negócio, a serviço dos negócios de quem usa a plataforma, o que é mais interessante ainda. Então, te agradeço muito pelo papo. Obrigado, viu, Luiz? Imagina, obrigado você, Cássio, e pela toda a audiência aqui. Espero ter contribuído e plantado uma semente aqui para a gente começar a pensar cada vez mais nesses desafios, nesse ecossistema e conseguir se adaptar para prover experiências aí únicas para tantos consumidores e lojistas também que precisam para movimentar a economia e a gente ter marcos aí substanciais na região.